Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal Apótoma, dando continuidade à nossa maratona matemática nos trilhos para você que vai fazer o concurso do Metrofó. É importante você revisar seu conteúdo com questões. Eu trago para vocês 5 questões e a primeira questão envolve um conteúdo que eu não trabalhei aqui em nenhum vídeo, que fala sobre inequação do primeiro grau, e vocês vão ver como é que se resolve uma inequação. Então, sem muita enrolação, aproveita para se inscrever no meu canal se você não for inscrito e clica aqui embaixo em gostei, porque essa é a única moeda de troca desse vídeo, desse conteúdo que eu trago para vocês. Então vamos lá, a primeira questão da nossa maratona de hoje vai ser o seguinte. Nós temos que, sendo o U igual a Q, vamos primeiro decifrar o que diabo é isso aqui. O U é o conjunto universo, é o conjunto em que este X aqui vai estar inserido. Ele está dizendo que o conjunto universo é o Q. Eu já falei para vocês que o conjunto Q é o conjunto dos números racionais. São aqueles números que eu consigo colocar na forma de fração. Então, eu vou encontrar um valor de x que provavelmente vai estar nesse conjunto dos números racionais. Aí ele diz, a solução da inequação abaixo será... E eu vou ajeitar aqui a inequação, porque quando eu fui colocar para mostrar para vocês aqui nesse slide, acabou ficando desconfigurado. Na verdade é assim, ó, 2 sobre 3... o x aqui do lado, menos o x, maior ou igual a 4. Então, desconsiderem esse aqui de cima e olhem apenas para esse, porque era para estar assim a configuração dessa questão. Então, eu vou pedir que você pause o vídeo, tente resolver a questão e me diga qual dos itens você marcaria aqui. O item A ou o item B, C, D ou E. Bom, para resolver essa inequação, é quase como se nós estivéssemos resolvendo a equação do primeiro grau. E observe que eu tenho uma fração aqui e eu preciso eliminar essa fração. E para eliminar uma fração, seja numa equação ou numa inequação, a gente multiplica toda a inequação ou a equação aqui pelo denominador que tiver aqui. Que no caso aqui, nessa questão, é o 3. Então, eu vou multiplicar por 3 cada membro dessa inequação. Observe que quando eu multiplicar 3 por 2, vai dar 6. E quando eu pegar 6 e dividir por 3, vai dar 2 de novo. Então, vai ficar 2x nesse lado de cá. Então, aqui eu vou ter 2x menos... Vou pegar 3 e multiplicar por x, vai ficar 3x. Maior ou igual, continua sendo maior ou igual. E se eu multiplicar aqui 3 por 4, vai dar 12. Então, quando eu multiplico os dois lados por um número como 3 positivo, observe que esse lado aqui continua sendo maior ou igual a esse lado de cá, né? Então, imagine que eu tivesse aqui o número 20, o 20 é maior que 4. Se eu multiplicar o 20 por 3 e o 4 também por 3, o resultado dessa multiplicação vai continuar sendo maior. Porque 20 vezes 3 daria 60, 4 vezes 3 dá 12, e o 60 continua sendo maior ou igual a 12 aqui. Beleza, acabei de multiplicar os dois lados por 3, agora nós temos 2x menos 3x. Isso dá exatamente menos x. Por quê? É como se eu tivesse 2 e eu tivesse devendo 3. Quando eu pago os dois, eu fico devendo 1. Só que eu não preciso colocar o número 1 aqui, menos 1x, basta colocar menos x. Isso aqui é maior ou igual a 12. Como eu quero achar aqui o valor de x, a inequação do x, eu tenho que tirar esse negativo de cá. Para fazer isso, eu vou multiplicar os dois lados da inequação por menos 1. Só que observa o seguinte, menos 1 vezes menos x vai dar positivo, vai ficar x positivo. O grande detalhe está nesse sinal aqui na inequação. Quando você multiplica por números negativos, você muda a concavidade aqui. Aqui está maior ou igual, vai ficar menor ou igual ao resultado de 12 vezes menos 1, que é menos 12. Então, esse é o detalhe que você precisa saber na inequação. Para você tirar o negativo daqui, quando você multiplica por um número negativo, você inverte, então, a concavidade. Eu estou dizendo agora que o número x ele é menor ou igual a menos 12. Então, vai ser valores que são menor ou iguais a menos 12. Se você observar aqui nas opções, nós temos a opção A dizendo que é x maior ou igual a menos 12, aqui é falso, né? Porque tem que ser x menor ou igual a menos 12. E o item B tem exatamente isso, x menor ou igual a menos 12. Então, eu vou marcar o item B de bola. Esse aqui está errado, aqui também está errado e aqui também está errado. Vamos então ir para a nossa questão de número 2. A diferença entre dois números naturais são 2 unidades e o produto desses dois números é igual a 675. Então, o que é que ele quer saber? Qual é o valor da soma destes números? Então, ele quer saber a soma dos dois números cujo eu tenho aqui a diferença desses dois números dando 2. Então, eu vou fazer assim. Fazer um sistema de equação. X menos y, isso é igual a 2. E eu tenho que o produto desses dois números é igual a 675.
Então, eu vou pegar aqui x vezes y igual a 675. Formamos, então, nosso sistema de equação. Só que esse sistema de equação, quando envolve uma multiplicação em uma das equações e uma operação de soma ou subtração, geralmente nós caímos numa equação do segundo grau. Então, é uma questão um pouquinho mais complexa, um pouco mais trabalhosa, estilo S mesmo. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós vamos isolar o valor de x em uma das equações e substituir na outra. A melhor de isolar é aquela que tiver menos ou mais, que no caso aqui é a primeira equação. Então, eu vou pegar aqui a primeira equação, que é x menos y igual a 2, e vou passar o menos y para o outro lado, ficando assim, x igual a 2 que estava desse lado, mais y. Então, nós temos que o valor de x é igual a esse 2 mais y aqui. E agora eu vou substituir na minha segunda equação o valor de x por 2 mais y e resolver essa equação que vai formar a equação do segundo grau. Então, nós vamos ficar assim. No lugar do x fica 2 mais y. Aqui não ficou legal, pronto. 2 mais y, que multiplica y, isso é igual a 675. Então, no lugar desse x, eu coloquei 2 mais y. Repeti o restante, y igual a 675 aqui. Basta agora a gente multiplicar o y vezes 2, 2y, mais y vezes y, dá y elevado a 2, e isso é igual a 675. Vou organizar essa equação aqui. Vou colocar primeiro a parcela onde tem y elevado a 2 aqui do lado do canto aqui, ó. Y elevado a 2. Vou colocar o mais 2y para ficar na forma de uma equação de segundo grau clássica. E esse 675 eu vou passar para o outro lado, vai ficar menos 675 igual a 0. Pronto, colocamos a equação do segundo grau na sua forma clássica, né? Na sua formação, onde eu tenho a letra elevada a 2 aqui, a letra e o número sem letra aqui. E agora a gente vai atrás do valor de delta. Então, só separar aqui o nosso quadro. Nós temos que o delta, a fórmula do delta é igual a b elevado a 2 menos 4, que multiplica a, que multiplica c. Então, vamos encontrar o valor de a, b e c aqui. O valor de a é o que acompanha a letra elevada a 2. No caso aqui seria 1, já que não tem número. Então, o a aqui é igual a 1. O b seria igual a 2, que está acompanhando o y. E o C, cuidado, você tem que colocar o sinal negativo, menos 675. Então, eu vou substituir esses valores de A, B e C na minha fórmula aqui de cima. Nós teremos que o delta é igual, no lugar do B é 2, então fica 2 elevado a 2, menos 4 que multiplica. No lugar do A é 1, e no lugar do C é menos, então já que é menos, coloco parênteses, menos 675. Então, nós temos que o valor de delta vai ser igual a 2 elevado a 2 dá 4, menos 4 vezes 1 dá 4. E observe, menos vezes menos vai dar é mais aqui. 4 vezes 1 dá 4. E se você multiplicar 4 por 675, isso vai dar 2.700. Portanto, o valor de delta aqui é igual a 2.704. Beleza. Então, nós temos que o valor de delta é esse daqui, 2.704. Agora a gente vai para a fórmula onde tem um x, que no caso aqui, como a gente está encontrando o valor de y, seria y, né? Y é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes o a. Então, vamos substituir os valores de a, b e c do delta aqui, para poder encontrar o valor de y. Então, nós temos aqui que o y vai ser igual. Como o b aqui é 2, então vai ficar menos 2, mais ou menos a raiz quadrada desse número aqui, 2.704, dividido por 2 vezes o a, só que o a aqui é 1, então já vou colocar direto 2 aqui, porque 2 vezes 1 dá 2. Então, isso aqui nós temos o seguinte, y é igual a menos 2, mais ou menos. Se você tirar a raiz quadrada de 2.704, isso aqui seria um problema na hora da prova, calcular essa raiz quadrada aqui. Para você ter uma ideia, para me calcular isso aqui, eu fiz por tentativa mesmo. Fui fazendo 42 vezes 42, 52 vezes 52. Eu encontrei que a raiz quadrada desse número é 52. Então, você poderia utilizar de novo o método da fatoração, mas isso aí vai depender do tempo que você vai ter lá na hora da prova, como é que vai ser a sua performance, né? Resolvendo as outras questões que não são matemática. Se você tiver bastante tempo, você vai fazer lá a fatoração. Mas se você souber fazer aqui por tentativa, faz logo por tentativa. Então, que vai ficar menos 2, mais ou menos 52, dividido por 2.
Então, nós temos duas possíveis soluções. O y1 seria a parte positiva, menos 2, mais 52, dividido por 2. Ora, 52 menos 2 dá 50, dividido por 2, isso dá exatamente 25. Enquanto que meu y2 seria menos 2, menos 52, dividido por 2. Isso aqui daria menos 54 em cima, dividido por 2, menos 27. Só que, observe que na questão ele diz assim, a diferença entre dois números naturais. E é por isso que você precisa estar afiado aí nessa questão dos conjuntos numéricos. Conjuntos números naturais são números apenas positivos. Então, esse que deu menos 27 eu não vou considerar. Porque ele disse que tem que ser números naturais. O único número natural que eu encontrei aqui, que é um número positivo, é o 25. Então, eu vou utilizar o número 25. Então, o y aqui da minha questão é 25. Então, até anotar aqui do lado, ó, y igual a 25. Para mim encontrar o valor de x, observe que o valor de x aqui é igual a 2 mais y. Como o y é 25, vai ficar 2 mais 25, que isso dá 27. Então, o valor de x aqui é igual a 27. Pronto, se você somar esses dois números, você vai encontrar uma das nossas opções. Mas observe que se eu pegasse o x menos o y, realmente vai dar 2. E se você multiplicar esses dois números, pode confiar que vai dar 675. Como ele quer saber a soma dos dois números, basta somar agora 25 mais 27. Ora, 5 mais 7 aqui vai dar 12, vai 1 lá para cima. 2 mais 2 dá 4, mais 1 dá 5. Portanto, o item correto da nossa questão aqui vai ser justamente o item C de casa, onde tem 52. Vamos então ir para a nossa terceira questão. Questão de número 3 diz o seguinte: uma empresa fornece um estacionamento para os seus funcionários que possui 50 vagas para carros e 20 vagas para motos. Então, nós temos aqui que carros, nós temos quantas vagas disponíveis? Nós temos 50 vagas. Enquanto que motos, é sempre importante você anotar os dados da questão para que você não se perca na hora do seu raciocínio. 20. Então, nós temos 20 vagas para motos, 50 vagas para carros aqui. Fábio chegou ao trabalho de moto. Então, tá aqui. Ele chegou de moto às 9 horas e havia 64 veículos estacionados lá no estacionamento. Então, se tinha 64 veículos, desses 64 temos ali uma quantidade que é carros e temos uma quantidade que é motos. Então, eu vou fazer o seguinte: carros mais motos vai dar um total de 64 veículos. Então, eu vou colocar aqui a nossa primeira equação. O C representando carros e o M representando motos. Sabendo que havia um total de 222 pneus nos veículos estacionados, ou seja, se eu pegar a quantidade de pneus dos carros, somar com a quantidade de pneus das motos que estavam lá estacionados, vai dar 222. E como é que a gente representa isso com a equação? Como um carro tem 4 pneus, então eu coloco 4C. Então, 4 pneus, cada carro tem 4 pneus, então 4C. Mais, como cada moto tem 2 pneus, então eu vou colocar 2Ms. Isso tem que dar igual a um total de 222. E aqui a gente formou o nosso sistema de equação. Precisamos resolver esse sistema de equação para encontrar o número de carros que estavam lá estacionados e o número de motos também. Mas vamos continuar aqui a nossa leitura. A quantidade de vagas disponíveis para os carros e motos, respectivamente, que restará após Fábio estacionar o seu veículo será de... E aí segue as nossas opções. Bom, gente, para resolver esse tipo de sistema de equação, você pode também aqui fazer o método da substituição, que nem a gente fez na última questão, na questão 2. Porém, eu prefiro utilizar nessa equação aqui, até para que vocês também treinem o método da soma de equações. Como é que seria isso? Então, vou colocar aqui em cima. Observe que eu tenho aqui 2m. Seria muito interessante se tivesse aqui menos 2m's, para eu poder cancelar esse menos 2m's com esse mais 2m's. Como é que eu faço para aparecer menos 2m's? Eu vou multiplicar essa primeira equação por menos 2. Porque aí menos 2 vezes esse m vai aparecer o meu menos 2m's para poder cancelar com 2m's aqui de baixo. Então, multiplicando menos 2 por c, vai dar o quê? Vai dar menos 2c, menos 2m's, igual menos 2 vezes 64 dá menos 128. E eu vou repetir a nossa equação aqui de baixo. 4c mais 2m igual a 222.
Por que eu fiz isso? Porque eu quero eliminar essa parcela, essa letra M, ficar só com a letra C. Observe que essa letra M aqui, menos 2M, vai embora com esse mais 2M. E se eu fizer aqui essa conta, 4C menos 2C vai ficar apenas 2C. Igual 222 menos 128. Vamos fazer essa conta aqui embaixo. 222 menos 128. Isso vai dar igual a quanto? Observe que de 2 eu não consigo tirar 8. Então eu vou pedir emprestado esse 2 aqui. Vai ficar 1 aqui, vai ficar 12. E 12 menos 8, isso dá 4. E novamente, eu não consigo tirar de 1, 2. Então eu vou pegar desse 2, eu vou pegar 1 emprestado, vai ficar 1 do lado do 1 aqui. Vai ficar 11. 11 menos 2, isso dá exatamente 9. E 1 menos 1 aqui daria 0. Então dá 94. Então vamos colocar aqui embaixo. 2C igual a 94. Agora passo 2 dividindo, já que está multiplicando, vai ficar 94 dividido por 2. Se você fizer essa conta, vai dar 47. Então nós temos lá estacionado 47 carros. Agora vamos encontrar aqui o valor da quantidade de motos que estão estacionados lá. Como é que a gente encontra? Basta a gente recorrer à nossa equação aqui de cima, ó, C mais M igual a 64. O C é 47, dá para encontrar o valor de M aqui. Então nós temos que C mais M é igual a 64. Como C é 47, então fica 47 mais M igual a 64. Passo agora 47 para o outro lado dessa nossa equação, vai ficar M igual a 64 menos 47. Portanto, o valor de M, se você fizer essa conta aqui, você vai encontrar 17. E olha que legal, né? Olha que tentador, não é olhar para os itens aqui. Você encontrou o valor aqui, o número de carros igual a 47, encontrou o número de motos igual a 17. Aí você observa que lá no item A tem justamente essa opção, 47, 17. É muito tentador você marcar um item como esse. E eu trouxe essa questão para ilustrar bem um fator que pode te atrapalhar na hora da prova, que é a ansiedade. Você está querendo a vaga lá no concurso do Metrofó, você consegue resolver a questão todinha aqui, chega nos valores e você simplesmente apaga na sua memória o enunciado da questão. Porque você está ansioso, você tem essa pressão psicológica na hora da prova. Então você precisa trabalhar esse emocional e ler novamente o que é que a questão está pedindo. Ele fala o seguinte: a quantidade de vagas disponíveis para carros e motos. Ele quer saber as vagas, ele não quer saber quantos carros tem lá, ele quer saber quantas vagas tem lá. Eu sei que lá o total de vagas disponíveis que a empresa tem é 50. Só que quando o Fábio chegou lá na sua moto, ele encontrou 47 carros, que foi o que a gente viu aqui, ó, o C igual a 47. Aí eu pergunto, quantas vagas tem para carros? Bom, para carros tem 50 menos 47, tem 3 carros lá, tem 3 vagas para você colocar o seu carro. Então, esse aqui é o número de carros. E aí, o número de motos, como é que a gente faz? Observe que temos 20 vagas para motos, ele encontrou 17 motos estacionadas lá. Então, se você fizer 20 menos 17, dá 3 também. Só que ele vai estacionar a moto dele também, porque ele fala assim, a quantidade de vagas disponíveis para carros e motos, respectivamente, que restará após Fábio estacionar seu veículo, será de... Então, quando ele chegou lá, tinha 17 motos estacionadas. Cabem no máximo 20. Ora, 20 menos 17 dá 3. Ele vai colocar a moto dele. Então vai ficar sobrando apenas 2 vagas lá, depois que ele colocar a moto dele. Então o item correto vai ser aquele que tiver 3 carros, aliás, 3 vagas para carros e 2 vagas para moto, que no caso aqui é o nosso item D, aliás, é o nosso item B de bola aqui, né? Que o item B aqui tem 3 e 3, enquanto que o item correto seria 3 e 2. Coloca aqui nos comentários se você caiu na pegadinha, marcou o item A, ou se você marcou o item D aqui, ou se você não conseguiu fazer, também coloca aqui embaixo. É um tipo de questão que eu acho que a UES não cobraria, tem aqui uma interpretação bem profunda, porém é interessante trazer esse tipo de questão para que você possa trabalhar seu raciocínio, a sua forma de lidar com o imprevisível, né? Que ninguém, nenhum cursinho consegue prever que tipo de questão a UES pode cobrar. Nós esperamos que as questões sejam questões mais diretas. Mas se vier uma questão assim, você precisa trabalhar esse modo de pensar, de raciocinar, de tirar suas conclusões na hora da prova e trabalhar justamente esse emocional aqui e não cair nas pegadinhas. Vamos então aí para a nossa quarta questão. Vamos então aqui para a nossa questão de geometria, que diz o seguinte: qual é o número de diagonais de um polígono regular
cuja soma das medidas dos ângulos internos é 1440. Segue então aqui as nossas opções. Eu vou pedir que você pause de novo o vídeo e tente fazer a questão. Bom, como ele disse que a soma dos ângulos internos é 1440, vamos lembrar como é que a gente calcula a soma dos ângulos internos. A soma dos ângulos internos seria então você pegar o número de lados desse polígono regular menos 2 que multiplica 180 graus. Então, se você colocar aqui um triângulo tem 3 lados, ficaria 3 menos 2, que dá 1, 1 vezes 180 dá 180, portanto, a soma dos ângulos internos de um triângulo seria igual a 180 graus. Então, essa aqui é a fórmula para calcular a soma dos ângulos internos. Só que na questão ele te deu foi a soma dos ângulos internos, ele te deu já o resultado dessa conta aqui. Então, ele está te dizendo que se você fizer essa conta todinha, vai dar 1440. Então, vamos primeiro encontrar o número de lados desse polígono, para depois encontrar o número de diagonais aqui. Então, vamos lá. Observe que nós temos uma multiplicação de dois números. Eu tenho esse número aqui, vezes 180, que está dando 1440. Eu posso muito bem multiplicar 180 vezes n, 180 vezes 2, fazer a conta, vai dar o mesmo resultado que eu vou chegar aqui. Mas sempre que você tiver aqui uma multiplicação e um dos números aqui é um número que termina em zero e o resultado também termina em zero, cancela o zero de um lado, cancela o zero do outro e trabalha com os números menores. Então a gente vai fazer 18 vezes n, se você fizer isso aqui vai dar 18n, menos 18 vezes 2, se você fizer essa conta vai dar 36, isso é igual a 144. Passa o menos 36 para o outro lado, vai ficar 18n igual a 144 mais 36. Se você fizer essa soma, vai ficar assim, 18n igual a 180. Passa agora o 18 dividindo, nós temos que n é igual a 180 dividido por 18. E essa conta aqui é tranquilo, vai dar igual a 10. Portanto, o polígono aqui, polígono regular que ele está te falando na questão, tem 10 lados. Só que a questão não quer saber o número de lados do polígono, a questão quer saber o número de diagonais. E a gente vai para uma outra fórmula para calcular o número de diagonais quando a gente conhece o número de lados. E a fórmula eu nunca apresentei aqui nas questões, nas resoluções, que nunca caiu uma questão desse tipo na UES ou na banca da UES, mas para calcular o número de diagonais de um polígono, você vai pegar o número de lados, vai tirar 3, vai multiplicar pelo número de lados novamente e dividir por 2. Então, se você colocar aqui o número de lados nessa fórmula, você vai encontrar um número de diagonais. Então, nós teremos o quê? Que o número de diagonais nessa questão, como o número de lados é 10, vai ficar então 10 menos 3, que multiplica 10 dividido por 2. Então, o número de diagonais aqui vai ficar 10 menos 3 dá 7, vezes. Observe que eu consigo já dividir direto aqui. O 10 dividido por 2 dá 5. Então, vou multiplicar o 7 pelo resultado dessa divisão, que é 5. Portanto, o número de diagonais aqui vai ser igual a 7 vezes 5, dá 35. Portanto, o número de diagonais desse polígono regular de 10 lados é igual a 35, que é o nosso item C de casa. Vamos então ir para a nossa última questão dessa maratona. Quando o Sol se encontra a 45 graus acima do horizonte, uma árvore projeta sua sombra no chão com um comprimento de 15 metros. Determine a altura dessa árvore. Pausa o vídeo e tente resolver a questão. Bom, para resolver essa questão, sempre que aparece uma situação que não apresenta aqui o desenho, faça o desenho que fica mais fácil de você visualizar o que é que a questão está pedindo. Então aqui, no início ele disse que tem um Sol aqui, né? Então nós temos um Sol aqui, temos aqui o chão, e também nós temos um outro elemento que é a nossa árvore. Então vou botar aqui a árvore aqui. Está aqui a nossa árvore. Beleza. Então, nós temos aqui o nosso Sol aqui, brilhando, amarelo. E ele vai projetar aqui, com sua luz, uma sombra. Quando ele bater aqui na árvore, vai produzir, então, a nossa sombra. Então, vou indicar aqui a nossa sombra de preto. Aqui é a sombra da nossa árvore. E ele disse que a distância da sombra da árvore aqui, o comprimento dessa sombra é de 15 metros. E além disso, ele diz que forma um ângulo de 45 graus aqui em relação ao horizonte. Então aqui seria 45 graus. E com isso ele quer saber qual vai ser a altura da árvore. Observe que nós temos aqui um triângulo retângulo, né? Se eu pegar a altura da árvore aqui, tem um ângulo de 90 graus.
Então formou aqui um triângulo retângulo, tem um ângulo de 45 graus aqui, a distância desse cateto seria 15, e ele quer saber a altura da árvore. Você pode utilizar aqui trigonometria, calcular a tangente para encontrar o valor da altura, ou você pode utilizar um raciocínio interessante aqui, que é o seguinte: como esse ângulo aqui é 45 graus e esse ângulo bem aqui é 90 graus, falta quanto para formar 180 graus, já que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180? Ora, falta 45 graus. Então aqui também tem que ser 45 graus. Sempre que eu tiver um ângulo, aliás, um triângulo cuja dois ângulos são iguais, aqui ó, 45 e 45, sempre que isso acontecer é porque nós estamos diante de um triângulo isósceles. Esse lado aqui tem que ser igual a esse lado de cá. Se aqui é 15 metros, então, consequentemente, aqui é 15 metros. Portanto, a altura dessa árvore também vai ser 15 metros. E eu já sei que seria, então, o item C de casa também aqui, ó. A altura dessa árvore é de 15 metros. Mas eu vou utilizar também trigonometria para aqueles que utilizaram trigonometria, para também ficar claro aqui. Utilizando trigonometria seria o seguinte: como eu não sei a altura da árvore, eu vou chamar de x. Para mim encontrar o valor de x, eu preciso que tenha o cateto oposto a esse ângulo e eu tenha o cateto adjacente. Então, a relação trigonométrica que eu vou utilizar nesse triângulo seria a tangente. Tangente de 45 é igual ao cateto oposto, que é x, sobre o cateto adjacente, que é 15. Na tabelinha das relações dos ângulos notáveis, que eu mostrei, inclusive, quando eu estava resolvendo as questões do Metrofó, da última prova, eu mostrei aqui a tabela onde a tangente de 45 equivale a igual a 1. Então, eu vou botar aqui 1 no lugar da tangente de 45 graus. Isso vai ser igual a x sobre 15. Para encontrar o valor de x, então, basta passar o 15 que está dividindo, multiplicando, só que 1 vezes 15 dá 15. Então, eu vou ter que o x é igual a 15, que é justamente o resultado que eu encontrei fazendo aquela análise dos ângulos internos do triângulo aqui. Então, observe que o valor de x é 15, então a altura dessa árvore, de fato, é igual a 15 metros, portanto, o item correto é o item C de casa aí. Bom, pessoal, eu espero muito que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, então clique aqui embaixo em gostei, se inscreve no nosso canal, não deixe de me seguir lá no meu Instagram, que é @potomatemática. A gente se vê na próxima, então, valeu!